providência nas necessidades do teu filho, nas áreas das quais ele precisa e tem clamado. Pai, assim nós te pedimos e já te louvamos, em nome de Jesus, amém. Amém. Continue de pé, por gentileza. Glória a Deus. A paz do Senhor, igreja, amém. Livro de Neemias, do seu capítulo de número 3. Neemias, capítulo de número 3, versículo de número 14 da palavra do Senhor. Todos quanto acharam, pode dizer amém. A palavra do Senhor diz assim: E a porta do monturo reparou a Malquias, filho de Recabe, maioral do distrito de Bet-Raquerem. Este a edificou e lhe levantou as portas com as suas fechaduras e os seus ferrolhos. Podemos assentar, em nome do Senhor Jesus. Hoje, quinta sexta-feira deste propósito, a qual nós estamos reparando as portas das nossas vidas. E hoje, pela graça de Deus, a terceira porta que eu tenho a oportunidade de ministrar, mas pensa numa porta que deu vontade. Deu trabalho essa porta, viu, irmãos? Deu trabalho, tem dado trabalho, eu não sei aquilo que eu vou conseguir entregar para a igreja, porque pensa numa porta aí atribulada na minha alma, que atribulou, me angustiou a minha alma, meu espírito atribulou, para tentar entregar o porquê dessa porta do monturo, aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Como nós chegamos hoje na quinta porta, a primeira porta, quando nós pregamos, nós falamos sobre a porta das ovelhas, tipificando o sacrifício de Cristo, a nossa comunhão com Cristo. A segunda porta, quando o pastor Jonas pregou, ela fala sobre a porta do peixe, a porta da evangelização, o desejo por alma, o desejo por trazer pessoas para o caminho do Senhor. A terceira porta, quando nós pregamos, nós falamos sobre a porta velha, a porta das memórias, a porta a qual nós devemos lembrar tudo aquilo que o Senhor fez para nós. A quarta porta foi pregada na semana passada pelo pastor Jonas, que falava sobre a porta do vale, aonde falava ali sobre decisões, momentos a qual nós devemos passar. E hoje a quinta porta ela vai falar sobre a porta do monturo. O que quer dizer monturo? Quer dizer lixo, aquilo que nós precisamos tirar da nossa vida para que a presença de Deus verdadeiramente passe a habitar em nós. Para que nós possamos ter a presença de Deus em verdade sobre as nossas vidas. Engana-se quem acha que Deus vai operar em qualquer lugar, de qualquer maneira. Engana-se quem acha, pastor, depois que eu dobro meu joelho, peço perdão. Não é bem assim que as coisas funcionam. Há portas, nós devemos entender. Há portas que ela é aberta. A porta das ovelhas não era fechada. Ali passava os animais para o sacrifício, próximo ao tanque de Betesda. Não é isso que a palavra do Senhor fala? Aquela porta não se fechava, os guardas ficavam 24 horas. Aprenda algo nessa noite. Tem porta que ela serve somente para entrar. Tem porta que ela só serve para sair. E não pode entrar nada por ali. E tem porta na nossa vida que ela jamais deve ser aberta. Pastor, está na palavra? Está na palavra. A porta da ovelha e a porta do peixe. Só passava para entrar. A porta da ovelha, os animais para o sacrifício. Não voltava. A porta do peixe, os peixes que vinham pelos comerciantes para fazer o comércio ali dentro da cidade, também não voltavam. E a porta velha? Era uma porta que não era aberta, era a porta da memória, dizendo aqui eu não preciso passar mais para o lado de lá. Entendendo? Porque a palavra do Senhor fala para nós, no livro de Isaías, não vos lembrei das coisas passadas e nem considereis as antigas, porque eis que eu faço tudo novo. O que nós estamos querendo abrir porta do passado, querer viver no nosso passado, onde Deus diz, fecha, porque não tem nada de interessante do lado de lá.
Então tem porta que Deus diz, fecha, não abre para mais nada. Tem porta que Deus diz, ela não serve para sair. E tem porta que Deus diz, ela não serve para entrar. Exemplo, a porta do lixo. Ela só era aberta para jogar para fora o lixo e nada passava para o lado de dentro. Aí nós se perguntamos nessa noite, o que nós temos permitido entrar na nossa vida que Deus disse para não entrar? Quais são as legalidades que nós temos permitido entrar sobre as nossas vidas que Deus não permitiu entrar? Olhe bem para cá para você entender o contexto dessa porta. Para você olhar aqui, isso é fogo. O Vale do Monturo, a porta do Monturo, ela estava no precipício, no despenhadeiro, aonde ali o fogo consumia 24 horas por dia, aonde foi falado no sermão passado sobre Geena, ou seja, aonde interpretações falam sobre o inferno, aonde a palavra do Senhor fala para nós sobre aonde o fogo não se apaga, o verme não dorme e o fogo lá vai se dilacerando dia e noite, aonde o lixo era queimado. Para a gente entender um pouco sobre aquele fogo, quando a gente volta um pouquinho no versículo de número 13, a palavra do Senhor vai falar para nós sobre a porta do vale. A porta do vale, ela ficava de frente ao vale de Rinom. A gente é brasileiro, a gente fala Rinom, mas o certo é Inom. Então ela ficava de frente ao vale de Rinom, ou Inom, como você quiser entender. E o interessante é que quando a gente vai entender a história sobre o vale de Rinom, ou sobre o vale de Inom, da palavra do Senhor, a gente tem uma belíssima capacidade de destruir tudo aquilo que Deus fez de bom, né? O ser humano tem uma bela capacidade de destruir. Quando a gente vai entrar pelo vale de Inom, a gente vai, deu trabalho, irmão, só preparar esse sermão, deu trabalho. Quando a gente vai para o vale de Rinom, a gente entende que esse vale ele não pegava fogo, ele não era consumido pelo fogo. Outrora esse vale, ele era um belo jardim preservado, não era algo destruído que Deus criou para consumir, não foi Deus que criou esse vale, mas era um jardim a qual Deus preservou, muito lindo, maravilhoso. Só que os homens pegaram esse vale de Rinom e começaram a oferecer sacrifício a Deus Moloque e também a Deus Baal naquele vale. E quando a gente vai, depois a gente vai ler o texto, Jeremias no seu capítulo 7, se não me falha a memória, versículo 31, 32, 33, 34, nós vamos entender que Jeremias ele fala assim, amaldiçoado seja o vale de Rinom, e o vale que passará a se chamar vale de Tofete, que quer dizer vale da matança. Então quando você vai pegar textos sobre os vales de Rinom, o primeiro texto, ele para ali, o último texto, ele para também em Jeremias capítulo 34 ou 38, se não me falha a memória, para você entender o contexto do vale de Rinom. Por que isso? Porque os homens que serviam a Deus Moloque, o povo incrédulo, ele oferecia seus filhos em sacrifício a Deus Moloque naquele vale. Aí eu pergunto para você hoje, será que você teria coragem de pegar seu filho e oferecer em sacrifício? De maneira nenhuma, pastor, porque Deus não se agrada de sacrifício humano, porque Deus não aceita. Exemplo disso, se você quiser anotar aí, livro de Levítico, capítulo 18, versículo 21, a palavra do Senhor vai dizer, e da tua semente não darás para fazer passar pelo fogo perante Moloque, e não profanarás o nome do teu Deus, eu sou o Senhor. Deus dizendo para a nação de Israel, conforme estava saindo da terra do Egito, não passarás os teus filhos pelo fogo de Moloque. E olha, era um absurdo tão grave naquele tempo, onde o vale de Rinom, por que passava por isso? Você já viu quando Elias, ele sobe ao Monte Carmelo, e ele vai oferecer o sacrifício a Deus? Primeiro quem oferece? Os 400 profetas de Baal, os 450 profetas de Azerá, não é isso? E o que eles fazem com o bezerro? Eles cortam o bezerro em vários pedaços e colocam sobre o altar. No Vale do Rinom, as crianças eram sacrificadas a Deus Moloque, a Deus Baal. E o sacrifício das crianças, quando era para Baal, eles picotavam o corpo daquelas crianças, colocavam no altar e aspergiam o sangue daquela criança para que Baal se agradasse daquele sacrifício. E quando era para Deus Rinom, ali, como que era? Você já procurou entender quem era Deus Rinom, o Deus pagão?
Ele era um Deus corpo homem, mas cabeça de cavalo, aonde ele sentava, sabe aquela posição de índiozinho que a gente ensina os filhos na escola? Senta na posição de índiozinho. Diz para nós a história que esse Deus, a qual ficava lá Moloque, ele tinha cabeça de cavalo e a boca dele ali passava-se uma criança sobre a boca dele. E na perna da posição de índiozinho, tinha um tacho de azeite fervente, aonde a criança ela era jogada por dentro da boca daquele cavalo, e ela caía num tacho de azeite fervendo para o pai poder agradar um Deus pagão, para um pai poder adorar um Deus pagão. Imagina você hoje, quando seu filho ele machuca um dedo, você fala, misericórdia, eu devia estar do lado, eu não devia ter deixado acontecer, quem deixou a porta aberta, quem deixou isso, a preocupação que nós temos. Mas aí onde a gente vai para a palavra do Senhor, que o povo de Deus começou a oferecer sacrifício a Moloque. O próprio povo de Deus. Se você quiser anotar, depois você lê em casa, livro de 2 Crônicas, capítulo 33, versículo 6. Manassés, depois que Ezequias restaura a presença de Deus, Manassés ele faz tudo ao contrário. Olha o que diz a palavra do Senhor, 2 Crônicas, capítulo 33, versículo 6. Fez ele também passar os seus filhos pelo fogo no vale de Rinom, e usou de adivinhações. O próprio rei do povo de Deus faz os seus filhos passar pelo vale de Rinom, para que fosse oferecido em sacrifício a Deus Moloque. O próprio rei Manassés, o rei Acás, que já era ali um povo incrédulo da presença de Deus, ele oferecia sacrifício a Deus Moloque. E nós entendemos que, para nós, rapidinho, Jeremias capítulo 7, 31, 32, 33, e edificaram os altos de Tofete, ou seja, vale da matança, que está no vale do filho de Inom, para queimar a seus filhos e suas filhas, o que nunca ordenei, nem me subiu ao coração. Portanto, eis que vem dias, diz o Senhor, em que nunca se chamará mais Tofete, nem vale do filho de Inom, mas o vale da matança, e enterrarão Tofete por não haver mais lugar. E os cadáveres deste povo servirão de pasto, as aves dos céus, os animais da terra, ninguém espantará. Então o vale de Rinom, onde o fogo não se apagava, o fogo consumia 24 horas por dia. E a porta do monturo, a qual aqui Neemias, quando ele vai restaurar as muralhas de Jerusalém, que ele passa por todo aquele caminho, ele passa pela porta do vale, e quando ele chega ali, o seu animal não consegue passar, ele olha em direção à porta do monturo, o que está queimado lá? As portas de Jerusalém estavam todas queimadas lá, e Neemias ele toma uma grande decisão. Primeiro, antes de nós restaurarmos as muralhas, nós temos que restaurar o quê? As portas. Aprenda isso. Antes de você dizer, Senhor, eu quero pregar que nem eu pregava antigamente, eu quero louvar que nem eu louvava antigamente, eu quero rodar que nem eu rodava antigamente, Deus está dizendo, repara a porta, porque vai continuar passando. Não adianta querer pregar, não adianta querer rodar, não adianta querer cantar, porque as portas estão fora do lugar. Não adianta eu querer pedir perdão, mas se eu não consagrar, não consertar a minha vida, não adianta eu tomar uma atitude diante de Deus, se as portas continuam caídas, se as portas continua queimada. É noite que Deus está dizendo, ei, a porta da passagem para qualquer um entrar. Então é noite que nós devemos dizer, Deus, eu preciso restaurar as minhas portas, eu preciso restaurar, Senhor, aquilo que eu abri para que o inimigo entrasse e destruísse, Senhor, viesse arrasar com o meu território. É noite que Deus está dizendo para nós, mas vamos voltar para o texto. Vou até fechar, não vou ler mais, nós vamos terminar rapidinho. A porta do monturo, porta do lixo, aonde mesmo com as portas lá, as crianças eram jogadas pela porta do lixo. Abria-se a porta do lixo, as crianças eram jogadas. Os indigentes, sabe hoje os indigentes que são enterrados aí a 3 palmos de profundidade? Os corpos dos indigentes que não era reclamado, era jogado pela porta do monturo.
Aqueles que cometiam suicídio, aonde quem tocasse nele era considerado amaldiçoado. Os seus restos mortais depois era jogado pela porta do monturo. Se você for ler o livro de Atos, capítulo 1, versículo 18, a Bíblia fala que Judas comprou um campo e se enforcou. Era bem no vale de Renom, na porta do monturo, porque ele sabia que lá era o lugar dos amaldiçoados. Então foi lá que Judas passou. Mas voltando para o texto, não falo demais. A porta do monturo era onde se jogava tudo e a porta fechava. Era onde se jogavam os cadáveres. Jerusalém não tinha saneamento básico, ela não tinha rede de esgoto interligada. Então cada um juntava ali os seus dejetos humanos, jogava pela porta do monturo, e aquele fogo pegava dia e noite, dia e noite, dia e noite, e o povo começou a jogar enxofre para amenizar o fedor de putrefação que tinha dentro daquela cidade. Começaram a jogar enxofre sobre a porta do monturo lá no vale, para que pudesse amenizar o cheiro lá de fezes queimando, de osso queimando, de corpo humano queimando, de todo o resto de lixo que era queimado. Era jogado lá, a salvo exceções, quando a chuva descia, as torrentes, aí onde a gente ia pelo Vale de Cedron. Só para a gente terminar um pouquinho aqui, para mim não me perder, a porta do monturo, ela ficava do lado da porta do vale. A porta do monturo, ela era a última porta na extensão daquelas muralhas. Se você for ler pela porta do vale, onde ele fala, construiu ou andou 1000 côvados, não é isso que usa a expressão? 1000 côvados. 1000 côvados na expressão da Bíblia, quer dizer, da ponta desse dedo até o antebraço, quer dizer 45 centímetros. Depois, no Novo Testamento, quer dizer cotovelos, aí eles mudam a expressão. 45 centímetros, agora eu quero ver os bons de matemática, vamos comigo. 0,45 vezes 10, gente de Deus. 0,45 vezes 10, 4,50 metros, irmãos. Vezes 100, 45 metros. Vezes 1000, 450 metros. Não é isso? 45 vezes 1000, 450 metros. Da porta do vale até a porta do monturo dava uma distância de 450 metros. Nós vamos colocar aula de matemática na igreja também. Estamos precisando, para a glória do Senhor. Brincadeiras à parte, voltando para o texto. Então tudo aquilo que era jogado pela porta do monturo, que consumia 24 horas, a porta se fechava. Aonde nós voltamos, aquela porta, por ela ser num precipício, ela não levava a lugar nenhum. Ninguém entrava pela porta do monturo, somente saía. Aí a gente para e pergunta nesta noite: o que tem entrado nas nossas vidas que não é para entrar? O que nós temos dado legalidade que tem entrado nos nossos corações que não é para entrar? Você quer que a gente aprofunde um pouco mais? Podemos ser honestos? Quando Deus ele vai, igreja do Senhor, os sacerdotes, os levitas e tantos outros da obra do Senhor, eles não podiam chegar na presença de Deus se nem tomasse banho, eles não podiam entrar. Como Deus é santo, como Deus é zeloso pela obra dele. Se chegasse lá, com a boca, não podia se apresentar diante da presença de Deus. E hoje nós estamos querendo se apresentar diante de Deus de qualquer maneira. E Deus não mudou, Deus é o mesmo. Não podia se apresentar diante de Deus com uma roupa suja. E hoje a gente, pastor, isso aqui não pega nada, não tem nada a ver. Deus não mudou. Então cuidado com a porta que não é para abrir, para entrar nada, é só para sair. E a gente está fazendo ela de entrada. Cuidado, cuidado, por isso está nos levando a uma defasagem espiritual muito grande. E isso está trazendo destruição para as nossas vidas muito grande. Se Deus era um Deus tão zeloso que a pessoa não podia chegar na presença dele se não fosse de banho tomado, e agora esse Deus, como é que ele olha para a nossa casa terrena? Como é que esse Deus ele olha agora para a nossa casa espiritual?
O que nós temos guardado dentro da nossa casa terrena? E o que nós temos guardado dentro da nossa casa espiritual? Porque a palavra do Senhor diz: a minha glória a outro eu... Senão vai demorar muito. É Deus dizendo: a minha glória eu não divido com ninguém. Então, se nós tivermos alguma coisa de sujeira, a glória de Deus não pode habitar naquele lugar. Se nós tivermos alguma coisa de impureza sobre as nossas vidas, a glória de Deus não pode habitar naquele lugar. E como que nós queremos ter a presença de Deus? Vamos para a Bíblia? Vamos? Só um texto? Lucas capítulo de número 15. A palavra do Senhor, ela vem citar 3 parábolas para nós. A primeira, a parábola da ovelha perdida, não é isso? A terceira, a parábola do filho pródigo. Mas a segunda, que serve para nós, a parábola da dracma perdida, não é isso? A Bíblia fala para nós que a parábola da dracma perdida, em tantas interpretações, quer dizer, aquilo que era dado em penhor a um casamento, depois tinha que ser devolvido. O noivo dava para a noiva e depois, quando ia tomar em casamento, aquilo tinha que ser devolvido. Então, por isso, a aflição daquela noiva, quando ela perde uma dracma, dizendo assim: se o noivo vir, não tem casamento, porque eu perdi a dracma. E diz a palavra do Senhor que ela acende a candeia dentro de casa, casa escavada na rocha, não tinha luminosidade, mas diz que ela acende a candeia dentro de casa e ela começa a varrer a casa, não é isso? O interessante é que naquela ocasião, diz que as mulheres que habitavam naquele espaço tinham por hábito de varrer a casa de 15 em 15 dias. E chegava a juntar até 30 centímetros de areia dentro de casa por causa do deserto. Então ela pega a sua vassoura, ela acende a candeia dentro de casa e ela começa a varrer. Ela levanta os móveis, quem sabe ali ela pega a cadeira, quem sabe ela põe em cima da mesa, ela pega o sofá, vira de um lado. Lógico, pastor, não tinha isso, mas vamos acreditar que tinha. E ela começa a limpar. E diz que num determinado momento, o que ela acha lá embaixo? A dracma. E ela faz festas, chama as amigas, porque aquilo que ela havia perdido, ela achou novamente. Aí eu faço um desafio com você. Você está disposto a acender a candeia nessa noite? Alavacharama, suramante, oramanaya, alamanchor, que anaravá, subinácia. Você está disposto a tirar algumas coisas do lugar? Realmente? É você e Deus, você não precisa responder para mim. Você está disposto a pegar a vassoura e começar a tirar algumas impurezas que às vezes é jogada por baixo do tapete? Será que nós estamos dispostos a fazer isso? Será que verdadeiramente nós estamos dispostos a dizer: Deus, eu abri a porta, não foi o Senhor que abriu. Eu que abri a porta do monturo para que coisas entrassem dentro da minha casa. Eu permiti que coisas entrassem na minha vida. Não é Deus que vai descer para tirar, aprenda isso. Não é Deus que vai descer para limpar a sua vida. Não, 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 não. É nós que temos que dizer: eu abri, eu vou fechar. Eu coloquei, eu vou tirar. Aquilo que não pertence aos céus, não pertence a mim. Eu abro mão nesta noite. Alabacharama, suribidicancho. Porque nós temos aberto a porta da nossa casa. Nós temos dado legalidade para o inimigo entrar dentro da nossa casa. O Senhor me faz lembrar de algo. Algum tempo atrás, porque tudo que entra em casa, irmãos, tudo que vai passar pela porta da minha casa, a gente na sala, a gente fala: Senhor, eu consagro a Ti. Não importa de onde veio, por que veio, mas é consagrado a Ti. Tudo que entra dentro da minha casa. E uma vez eu com a minha esposa, nós não fizemos isso. As criançadas ganhou brinquedo e a gente não fez isso. Pensa num turbilhão de problema que virou a nossa casa. Pensa num turbilhão de problema que entrou dentro da nossa casa. E problemas, e as coisas dando errado, problemas.
Aí eu falei: Senhor, tem alguma coisa errada. Eu fui para o joelho. Senhor, o que eu permiti entrar dentro da minha casa que o Senhor não queria? E a gente começou a orar. Deus deu uma revelação para uma pessoa e disse assim: vai atrás do guarda-roupa. Algo inofensivo. Tinha um ursinho de pelucinha desse tamanho, coisa mais linda, mas que foi oferecido a alguém, e eu permiti entrar dentro da minha casa. Minha esposa está aqui. Se eu mentir, ela não vai deixar eu mentir sozinho. A Laura, que está ali do lado dela, com 3 anos, 4 anos, né? 2 anos. Nós oramos na sala. O demônio manifestou na vida dela dentro do quarto, para você entender que as coisas espirituais não se brincam. O demônio manifestou na vida dela dentro do quarto. Eu disse: aqui não. Alavaxaramaia. Aqui não, porque essa casa é do Senhor, é consagrada a Deus. Aqui não, eu permiti entrar, mas eu vou te botar para fora, porque aqui não. Pegamos aquilo que Deus revelou para nós, que estava atrás do guarda-roupa, e ela disse: vamos colocar na sacola e vamos jogar. Eu disse: não. Eu peguei, fui na cozinha, peguei uma faca, rasguei de cima embaixo, picotei, pisei, amarrei na sacolinha e disse: para fora da minha casa, Satanás, porque aqui não. Aprenda, tem porta que você abre e coloca dentro da tua casa, tem coisa que você permite entrar dentro da tua casa, e Deus está dizendo: ei, dentro da tua casa tem que ser consagrado a mim, dentro da tua casa tem que ser ofertado a mim. Xaramá, Soramaia, aleluia. Tem gente que não acredita, mas eu não vim aqui pregar para você acreditar ou não, não me importa. Mas eu vim aqui para pregar o que a palavra do Senhor está dizendo: monturo. Cuidado com as portas que não é para ser aberta para entrar, é só para sair. E nós temos aberto com as nossas próprias mãos e temos permitido o inimigo entrar. Às vezes uma coisa assim, meu irmão, transforma num pesadelo na sua vida. Às vezes uma coisa tão pequena destrói a sua casa, destrói a sua família. Aí onde você fica falando: Deus, eu estou sendo perseguido. Não, foi a porta que você abriu para o inimigo operar dentro da tua casa. Foi aquilo que você colocou dentro da tua casa. E Deus está dizendo: ei, acende a candeia, varre a sua casa, joga tudo para fora que não é de Deus, e viva a restauração de Deus nesta noite. Alavaxaramá, suremei, choracalamaya, aramanchor que amandaravasseremaia, subidecominácia. Vai doer. Talvez vai ter coisas que você vai olhar lá e vai falar: Senhor Deus, vai, joga fora. Tem coisas que você vai olhar e falar assim: Senhor, mas eu gosto. Deus está dizendo: joga fora, porque não pertence à minha presença, não pertence a ti, porque eu tenho algo preparado para ti maior. Voltamos para Isaías: não vos lembrei das coisas passadas e nem considereis as antigas, porque eis que eu faço tudo novo. Para Deus fazer o novo, o velho tem que sair para fora. Para o novo chegar, o velho tem que ir embora. Entenda o propósito. Quando começa a restauração da porta do monturo, o ferrolho é colocado, a fechadura é colocado. Neemias dizendo para o povo: guarda, fica aqui, essa porta não abre para entrar nada, mas o que for para jogar fora, deixa aberto, joga para fora, deixa cair tudo, não deixa nada para o lado de dentro. Mas dá trabalho, dá trabalho. Mas eu desafio você nessa noite: você está disposto a viver o novo de Deus? Você quer realmente viver o novo de Deus? Experimentar a glória de Deus, a grandeza de Deus? Experimentar com o maravilhoso de Deus? Sabe por quê? Esse lixão de Jerusalém queimava dia e noite pelos corpos que era jogado, pelos indigentes que era jogado, outrora, pelas crianças que era oferecida a Moloque, que era jogado, pelos dejetos ali, pelos lixos produzidos dentro de casa, que era jogado. Com exceção, aquele fogo ali diminuía ou apagava quando vinha torrentes de água pelo vale de Cedron. Aí você vai entender, o vale de Cedron, para você entender, foi o vale a qual Davi usou para fugir de Absalão. O vale de Cedron era o vale a qual Jesus usava
para ir de Belém para Jerusalém, agora me fugiu a memória, mas é mais ou menos isso aí. Era o vale que Jesus passava. E hoje, tecnicamente falando, quando você vai para o Vale de Cedron, você sabe o que virou o Vale de Cedron hoje? O esgoto de Jerusalém. Mais de 117 milhões de metros cúbicos de esgoto é jogado no Vale de Cedron. Aquilo que era bênção virou lixão. Então cuidado, para nenhuma área de bênção na sua vida virar um lixão, porque é isso que o inimigo está querendo fazer. Porque o Vale de Rinom, que não era o Vale de Rinom, porque era de um Jebuseus, por isso que falava Vale do filho de Inom, que era de um dos Jebuseus que comprou aquele vale e depois foi transformado no lixão. Não permita o inimigo transformar aquilo que Deus fez de bom na sua vida no lixão. Não permita o inimigo destruir aquilo que Deus fez de bom sobre a tua vida. Antes que ele faça isso, joga tudo para fora. Joga tudo para fora, restaura a comunhão com Deus, restaura a presença do Senhor na tua vida, restaura aquilo que o Senhor tem para ti. Pega tudo aquilo, sabe penduricalho? Penduricalho é tudo aquilo que você vai pendurando. Os jovens hoje em dia que gostam, né? Você olha as mochilas dos jovens hoje em dia, tem chaveiro de cachorro, chaveiro de gato, chaveiro de periquito, tem chaveiro daquilo, tem fita daquilo, é um monte de penduricalho. Você não sabe para que serve. As criançadas estão andando até assim, de tanto peso que tem nas costas. Mas é o tanto de quinquilharia que é pendurado na vida das pessoas ali, não é verdade? Igual os jovens que hoje andam corrente. A postura deles é assim, um monte de corrente no pescocinho. Então tira isso da sua vida, que não te agrega em nada, que está fazendo você sair da postura da presença de Deus e joga fora. Tem coisas que você vai começar a tirar, que você vai lembrar do passado, você fala assim, mas não me pertence mais. Tem coisa que talvez até trazia lembrança boa, mas se fosse bom estava no presente, não estava no passado, não pertence mais. Aprenda isso. Se fosse bom, estava no presente. Aquilo que está no passado não pertence. Ah, mas eu creio. Não crê nada. Deus já te livrou. Joga fora. É Deus preparando algo novo para a sua vida. Aprenda isso. Aprenda isso. Porque o servo de Deus, irmãos, ele tem que ter postura diante do Senhor. Há muito tempo atrás, quando a gente estava aqui no SECAP, na primeira passagem, eu lembro que, falando uma vez numa ministração, numa escola dominical, me fugiu o tempo exato. Por que tem bênçãos que a gente não recebe? Porque a gente não sabe pedir, a gente pede mal. Eu lembro de uma expressão de uma geladeira, isso eu não esqueço. Hoje as portas, quem é pedreiro me ajude aí, por favor. Hoje as nossas portas, o vão é de 60 centímetros, é isso? É 60 centímetros, né? Aproximadamente. Eu não sou pedreiro, eu sou cozinheiro, tá, irmão? Então é 60 centímetros. Aí você está com uma geladeira lá. A minha eu vou trocar, Senhor, em nome de Jesus. A minha está só por Deus. Aí você está com uma geladeira lá, irmãos, que passa na sua porta, correto? Sim? Aí você fala assim, Senhor, eu quero uma geladeira by Daisy. Já viu uma que é? Ela é 3 portas, uma é só freezer, uma outra é linda a geladeira. Aí você fala assim, Senhor, eu quero uma geladeira by Daisy para minha casa, para minha vida. Certo? Certo. Você pode pedir? Pode. Aí Deus prepara a geladeira para você, mas o pastor nunca chega. Você já mediu o tamanho da porta para ver se passa? Pastor, por que você está falando isso? Aprenda. Você já mediu o tamanho para ver se passa? Reforma é isso. Eu vou ampliar para que tudo de novo chegue. Aí você está pedindo uma geladeira Bay Daisy, e nunca chega Bay Daisy. Fica lá só na Frost Free. Nunca chega. Por quê? A gente não prepara para receber o novo de Deus. A gente quer viver o novo da mesma maneira do velho. A gente quer continuar da mesma maneira. E Deus está dizendo, alarga a tenda, se prepara para o novo. Alavacharamasurikamanaya. É isso que o Senhor está querendo para nós nessa noite. Faça uma limpeza, faça uma faxina, abra o guarda-roupa, joga fora, abre a gaveta, joga fora, abre o armário, joga fora, porque Deus tem coisa nova preparada para nós nesta noite. Alavaiasaramai chorecamanaya, enereba surimirecominaya saravachoramendebaia. É o propósito de Deus nesta noite, irmãos. É noite de restauração. É noite que o Senhor preparou para nós, dizendo, feche a porta do lixo de uma vez por todas. Não permita que o inimigo venha escalar. Sabe por quê? O Vale de Rinom. Você vai ver que se você voltar lá em Josué, o último texto, eu vou acabar, me perdoe, o último texto.
Você vai ver que Josué, agora vamos me esquecer do capítulo. Quando ele está passando com o povo, ele fala para ir por onde? Pelo Vale de Rinom. Sobe, vai passando. Saiba de uma coisa, o inimigo é especialista em armar caminhos para atacar as nossas vidas. Engana-se você, dizendo assim, pastor, mas a porta do monturo, ela ficava num precipício lá embaixo, não tinha como acessar. Ele é especialista em fazer isso. Então, a hora que você limpar, fecha a porta e fala, Senhor, só para uma próxima reforma que eu abro ela. Ela está fechada. Eu só abro ela, Senhor, para tirar, se porventura no meio do caminho eu trazer alguma coisa que o Senhor não se agrada. Mas do contrário, Senhor, está fechada, a chave está aqui no meu bolso, o Senhor põe a mão, não deixa o inimigo tirar. Engana-se, não adianta fazer limpeza e continuar com a porta aberta. Não adianta, aprenda isso, não adianta eu fazer limpeza e continuar com a porta aberta. Eu limpo, fecho a porta e falo, aqui você não entra mais, porque eu limpei tudo aquilo que me afastava da presença de Deus. Fico com essa palavra nesta noite, desculpe pelo horário, alguns textos eu falei, me perdoe nesta noite. Fico com essa palavra e saia daqui com a perspectiva dizendo, Deus, hoje eu acendo a candeia dentro da minha casa, mas eu vou achar a tua presença novamente. Eu vou voltar para os atos da tua adoração. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.